Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos estar abrindo nossa Bíblia, irmãos. Em 1 Tessalonicenses. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. A gente vai estar fazendo uma leitura extensa, vai ser 12 versículos, para nós pegarmos o entendimento do texto. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 12. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Os irmãos acharam? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja exaltado sobre a nossa vida. Vamos fazer a leitura do texto, irmãos? Todos acharam? Podemos fazer a leitura? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque vós, irmãos, sabeis especialmente que a nossa estrada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Por isso a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Porque vos recordeis, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não viver de custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhos do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, o que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, a gente vai, nesse texto dessa noite, nós vamos tirar alguns fatos e também fatores importantes para a nossa caminhada para com Deus. O primeiro ponto que nós devemos observar nesse texto que nós fizemos a leitura dessa noite é um ponto importante que nós temos que pegar como base a carta aos Tessalonicenses. Um ponto importante que nós temos que analisar: o apóstolo Paulo, ele começa essa carta no capítulo 1, no versículo 2, 3 e o 4 e diante, ele nos falando de um fato importante na nossa caminhada como cristão. Nesses versículos ele vem falando da fé, ele vem falando do amor e da esperança. Se nós notarmos e analisarmos a palavra de Deus, também nós analisarmos para a nossa vida caminhando diante de Deus, nós temos que entender que um cristão, que um ser humano sem fé, sem amor e sem esperança não é nada diante de Deus. Porque o primeiro ponto importante é que sem fé é impossível agradar a Deus. Outro fato importante, nós analisarmos pela palavra de Deus: sem amor ninguém verá também a Deus.
E outro fato importante é sem esperança, porque nós esperamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a esperança da igreja. Então, primeiramente, a igreja do Senhor, para ter um alicerce firme na presença de Deus, para ter uma base firme na presença de Deus, ele tem que estar nutrido pela fé, pelo amor e pela esperança no seu coração. Se nós olharmos para a nossa vida e se ver em nossa vida está faltando essa base em nosso ser, se nós vemos que está faltando essa base em nosso coração, agora é necessário nós buscarmos isso diante de Deus, porque sem essa base na nossa vida nós não veremos a Deus. Ao ponto que agora o apóstolo Paulo ele fala para eles: dou graça ao Senhor, porque vocês estão maravilhosamente bem na presença de Deus. Porque eles olham para essa igreja e o apóstolo Paulo vê essa igreja com uma boa saúde e uma boa saúde espiritual perante ao Senhor. Olhamos, entendemos e precisamos nos enquadrar nessa palavra que está sendo dita para mim e para você nessa noite. Aí nós olhamos, entendemos que a palavra nos explica, que o apóstolo Paulo nos fala que é necessário nós estarmos nessa base, é necessário nós estarmos nesse alicerce para que nós tenhamos uma vida irrepreensível, uma vida de agrado ao nosso Deus. Então, quando nós olhamos para essa base espiritual, nós vamos entender um pouco aquilo que Deus ele falou para nós através do apóstolo Paulo no capítulo de número 2. Porque nós olhamos o apóstolo Paulo, ele deixando bem claro no versículo de número 1, ele fala para nós um relato que a estada dele em meio aos Tessalonicenses não foi uma estada infrutífera. Mas nós olhamos pela palavra de Deus, ali rendeu fruto. Por que rendeu fruto? Porque pessoas se converteram ao Senhor, pessoas se renderam aos pés de Deus. Nós entendemos que uma obra ou uma vida ela dá fruto quando ela leva pessoas a se arrepender dos seus pecados diante do nosso Deus. Fora isso, não é uma obra frutífera. Para a nossa obra e para o nosso trabalho diante de Deus dar fruto, é necessário que pessoas nos ouçam e essas pessoas nos ouvindo sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E agora essas pessoas se arrependam e entregam a sua vida ao Senhor. E nós olhamos para isso independente daquilo que estavam vivendo, ou independente daquilo que estavam professando como fé na vida deles, porque esse povo, eles foram tirados da idolatria, da feitiçaria, e agora se renderam, se converteram ao Senhor. Em primeiro lugar, o vaso de Deus tem que estar em prontidão a Deus, para que Deus venha usar esse vaso conforme a vontade de Deus. E esse texto que nós lemos nessa noite, nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele se colocou disponível na mão de Deus, a ser usado por Deus, independente daquilo que ele possa viver, independente daquilo que ele possa passar. Ele se colocou como instrumento na mão de Deus para ser usado por Deus, independente da localidade que ele adentrar, independente do local que ele adentrar, ele tem que ser uma bênção e uma bênção na mão de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e até mesmo numa alta reflexão, às vezes nós queremos ser somente um canal de bênção, até mesmo dentro da igreja, sabe disso? Às vezes somente num momento de reunião de culto, mas a nossa vida é um testemunho vivo do nosso Deus. É necessário nós tocarmos outras pessoas e essas pessoas olharem para a nossa vida e realmente ver uma transformação de Deus em nossa vida. Portanto, o apóstolo Paulo fala assim: vocês, como igreja do Senhor, e Deus é testemunha do nosso procedimento entre vós. Olha só o que ele fala. Ele fala que vocês, como igreja do Senhor, e Deus que está no céu, então ele chama duas testemunhas nesse texto. Ele chama a igreja de Deus como testemunha do procedimento dele, e ele também chama o próprio Deus como testemunha do seu procedimento diante da humanidade. Olha que fato importante para nós, porque Deus está no céu nos olhando, e a igreja do Senhor também está nos observando, que verdadeiramente Jesus Cristo ele nos convida a ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser um diferencial, nós temos que ser um referencial da glória de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Fato importante, que ele passa por uma dificuldade, nós vamos entender, nós vamos adentrar mais por esse texto. Mas nós olhamos que o fato importante que ele quer nos frisar no versículo número 1 foi que a estrada dele ali em Tessalônica não foi infrutífera. Por quê?
Porque o apóstolo Paulo, mais uma vez sofrendo grande perseguição, ele agora foi expulso de Tessalônica. Ele foi expulso daquele local por pregar e pregar o Evangelho, ao ponto de ele ter que fugir de madrugada, dele descer pela muralha que havia ali em Tessalônica, dentro de um cesto, para que ele não viesse morrer. Então ele tem que fugir dessa cidade. Ele não sabe como ficou a saúde espiritual desse povo, dessa cidade. Então ele envia Timóteo, e Timóteo vai até lá e constata para ele, através de uma carta ao apóstolo Paulo, que a saúde espiritual da igreja estava boa. A saúde espiritual da igreja estava com uma boa fé, estava com um bom amor, estava com uma boa esperança. Então ele estava nutrido espiritualmente. Então agora o apóstolo Paulo, ele se alegra em seu íntimo, em seu coração, quando Timóteo dá essa notícia para ele, que estava correndo tudo bem, estava tudo bem com a vida também de Timóteo. E nós vemos que não foi infrutífera, teve fruto, ao ponto que esse fruto estava tão lindo e maravilhoso que nós entendemos, e tem um ditado popular, que só taca pedra em árvore que dá fruto. Aleluia. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, a gente pensa assim: poxa Deus, por que tanta perseguição? Por que tanta aflição? Por que tanta calúnia? Por que tanta difamação contra a minha vida? Por que tanto problema tem que ser levantado contra mim? Porque, irmãos, pode ter certeza, só vão tacar pedra e árvore que dá frutos. Então descansa o coração. Não tem nada errado contigo não, mas tem algo errado com aquele que está atacando a pedra. Louvado seja o nosso Deus, porque Deus está no controle da tua vida, Deus está na direção da tua vida. E nós olhamos que o apóstolo Paulo, irmãos, quando ele vai para Tessalônica, nós temos que entender um ponto importante também nisso. Porque o apóstolo Paulo, ele não fica detido por qualquer problema, ele não fica retido por qualquer circunstância que chega na sua vida. Nenhuma circunstância faz ele prostrar diante de Deus, nenhuma circunstância faz ele parar diante de Deus. Ele mesmo assim, em meio aos problemas da vida, ele continua de pé e glorificando a Deus, exaltando a Deus. Ele continua no propósito daquilo que Deus nos chamou a pregar, o Evangelho. Porque Jesus Cristo nos fala que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós teríamos dificuldade, mas o bom ânimo não pode faltar em nosso coração, o bom ânimo não possa faltar em nossa vida, a perseverança, a esperança, o amor, a fé não pode voltar em nosso coração, porque essa base forte tem que estar na vida do cristão, em perseverança, em fé, em Deus. Não desanime, não desiste. Louvado seja o nosso Deus. Ao ponto que ele relata no versículo de número 2, que ele fala, mas mesmo quando ele foi maltratado e ultrajado em Filipe, ele fala: como é do vosso conhecimento, vocês têm um conhecimento que nós fomos maltratados, que nós fomos ultrajados em Filipe, porque Filipe era vizinha de Tessalônica. Quando ele estava vindo para Tessalônica pregar o Evangelho, ele continuou pregando o Evangelho assim também, ali em Filipe. E ali aconteceu uma situação que nós vamos falar nessa noite. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala no versículo 2, acompanha comigo a leitura. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio à luta. Em meio a quê, irmãos? A luta. De novo, irmãos, em meio a quê? A luta. Não foi em meio à bonança, não foi em meio ao vento favorável, não foi em meio a tudo tranquilo, a circunstância está boa, o local está propício, o povo está aceitando. Não foi isso, não. Foi em meio à luta, foi em meio à dificuldade que ele pregou, esteve ousadia de pregar o Evangelho, porque muitas vezes nós queremos encontrar o local já preparado para nós pregarmos o Evangelho. Muitas vezes nós queremos encontrar tudo já preparado para nós falarmos de Deus. Não vai ser assim. Vai ser em lugares difíceis, vai ser em lugares de luta, vai ser em lugar, muitas vezes, irmãos, que nós não queremos nem entrar, mas Deus vai nos levar lá, e Ele vai nos dar a ousadia de falar do Evangelho, de falar da palavra de Deus, e pregar as boas novas de salvação, em meio à luta. E agora o apóstolo Paulo, ele passando pela cidade de Filipos, também pregando o Evangelho, e ali nós vemos que é narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, entrando no capítulo número 17, que havia uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E essa menina que tinha um espírito de adivinhação, ela dava grandes lucros para os seus senhores. Mas essa menina, dia após dia, quando o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho em Filipe,
essa menina, dia e após dia, ia atrás dele falando: aí vai um homem de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. E todo dia, essa menina com espírito de deviação falava disso, dos pregadores de Deus, ao ponto que o apóstolo Paulo agora ele fica transtornado com aquilo, ao ponto que ele expulsa aquele espírito de deviação que estava sobre aquela menina. Aí entra o problema. Aí que entrou o problema para a vida de Paulo. Aí que Paulo entrou numa grande luta e numa grande batalha espiritual na vida dele. Por quê? Porque os seus senhores eles não aceitaram a perda que eles teriam do lucro que eles tinham em cima da menina. Porque aquela menina tem um espírito de deviação, os senhores dela ganhavam muito lucro em cima dela. E agora esses senhores, não satisfeitos, na mesma hora eles pegam Paulo e Silas pela roupa, irmãos, e arrastam eles até a frente dos pretores, diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. E agora falando: olha, sendo esses homens judeus, eles estão deturpando aquele nosso conceito da nossa cidade. Eles estão deturpando aqueles preceitos nossos dessa cidade. E agora os pretores pegam Paulo e Silas e levam para a prisão, diz a palavra de Deus. Lança-lhe no cárcere. E a palavra de Deus fala ainda no cárcere interior. Ao ponto que eles foram ali colocados naquele local onde ficavam os piores bandidos, que além de estar no cárcere, em prisão, também colocaram, irmãos, prisões, grilhões nos seus pés, como fossem os piores bandidos. E nós olhamos pela palavra de Deus que quando Paulo e Silas eles estão naquela prisão, nós notamos outro fator importante. Por isso nessa noite eu falei que nós vemos fatos e fatores importantes desse texto. Nós olhamos alguns fatores importantes. Quais são? Nós podemos ver que Paulo e Silas, em nenhum momento, eles começaram a murmurar contra Deus. Em nenhum momento eles começaram a reclamar de Deus, nem falar assim: assopra um pouquinho que está ardendo, passa um pouquinho de água, passa um pouquinho de remédio que está ardendo. Não, diz a palavra de Deus que Paulo e Silas, eles estavam ali por volta da meia-noite, clamando e orando a Deus, clamando e orando a Deus, louvando e clamando a Deus. No momento Paulo orava, em outro momento Silas orava, em outro momento agora Silas cantava, Paulo orava, e eles clamavam ao Senhor. E diz a palavra de Deus por volta da meia-noite, quando eles cantavam e oravam a Deus, o alicerce do cárcere se tremeu, as portas se abriram e todos que estavam ali naquela prisão foram libertos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus Santo de poder e glória. Glória a Deus. Nós olhamos que existem coisas que são difíceis de fazer, mas nós podemos fazer, não é isso? E existem coisas que são impossíveis, isso Deus vai fazer, fique tranquilo. Aleluia. O difícil ali, em meio à dificuldade, em meio a dor, o difícil era abrir a boca e cantar. O difícil ali era abrir a boca e louvar o Senhor. O difícil ali era abrir a boca e orar a Deus, porque a circunstância estava ruim para eles, era difícil. Mas Deus estava provendo o impossível para ele em meio ao difícil. E agora eles fazem o difícil e começam a cantar, clamam ao Senhor. O alicerce do cárcere treme, as portas são abertas e eles são libertos. E diz a palavra do Senhor que o guarda que estava ali, o guarda romano, tomando conta, o carcereiro, tomando conta daquela cela, ele estava dormindo. E vendo aquele alvoroço, ele acorda desesperado. E quando ele vê a situação, ele tenta tirar a sua vida. Louvado seja o nosso Deus. E agora, nós olhamos que quando ele ia tentar tirar a sua vida, o apóstolo Paulo grita: ei, não tire a sua vida, todos nós estamos aqui, pode ficar tranquilo. Ninguém fugiu e ninguém vai sair daqui de dentro. Louvado seja o nosso Deus. Estamos todos nós aqui. Agora o carcereiro, para conferir, ele pega lá uma luz, diz a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Ele confere se está todo mundo lá. Ele conferindo, realmente estava todo mundo lá. E quando ele vê que todo mundo estava lá, ele diz a palavra dele, ele se prostrou diante de Paulo e Silas, querendo esse Deus. Louvado seja o nosso Deus. E nós entendemos que nós servimos um Deus que usa circunstâncias ruins, muitas vezes ruins para nós, para salvar vidas. Entendeu isso, irmãos? Deus vai usar circunstâncias que muitas vezes nós olhamos que é improvável, circunstância que é difícil, circunstância que não é favorável para a nossa vida, mas vai nos levar naquela situação para que nós venhamos salvar vida para a glória de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos os planos de Deus, mas nós sabemos que o agir e os planos de Deus não se frustrarão. Louvado seja o nosso Deus. Oh Deus. E agora aquele carcereiro se converte, diz a palavra de Deus, e o fato mais importante, ele se converte. Agora a conversão do carcereiro, ele fala assim: ó, você vai estar na minha casa também, vai comigo na minha casa. O apóstolo Paulo e Silas sai de lá,
com o carcereiro da prisão, vai até a casa do carcereiro, todos a casa dele se converte, diz a palavra, naquela mesma noite, eles se converteram e foram batizados, louvado seja o nosso Deus. A salvação chegou naquela casa por causa de uma circunstância difícil, por causa de um meio improvável, mas Deus usa meio improvável, Deus usa circunstâncias difíceis para mudar a nossa vida, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, se nós formos olhar para a nossa vida, eu mesmo olho para a minha vida, aonde Deus precisou me levar para eu poder estar aqui nesta noite, louvado seja o nosso Deus, e eu glorifico a Deus por isso, louvado seja o meu Deus. As formas que Deus age, a forma que Deus nos leva, a sua presença, não importa, o importante é estar na presença de Deus. O importante é aquilo que muitas vezes, por isso o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Ainda quando nós pensamos que nós estamos derrotados, ainda que nós estamos pensando que tudo falhou, que o projeto falhou, que o projeto acabou, mas Deus está trabalhando na dificuldade, Deus está trabalhando nas improbabilidades, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso não é Deus que falha, louvado seja o nosso Deus, é o Deus da circunstância. Então ele fala, ainda que maltratados, eu ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, louvado seja o nosso Deus, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Aleluia. Estão entendendo? Olha os fatos e fatores que Deus está usando. Olha os fatos e fatores que Deus está usando para salvar a vida. Aí eu te falo de novo nessa noite, porque às vezes, muitas vezes nós questionamos, Senhor Deus, por que essa luta? E às vezes a gente questionar a Deus por causa da luta, nós temos que glorificar a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa luta, que eu sei que o Senhor tem um propósito nessa luta. Aleluia. E sabe qual é o propósito da luta principal? É sermos aprovados por Deus. Olha o próximo versículo, lê comigo. Vamos lá, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Olha só, Deus deu a prova, aleluia. Deus deu a luta, Deus deu a dificuldade, dificuldade sublime, trono, olhando, observando. Vamos ver como eles vão sair nessa luta aí. Vamos ver como eles vão sair dessa prova. Será que eles vão blasfemar do meu nome? Será que eles vão recuar? Será que eles vão retroceder? Será que eles vão desanimar? Será que eles vão abandonar tudo? Será que eles vão largar tudo? Ou vão glorificar o meu nome? Louvado seja o nosso Deus. E agora o apóstolo Paulo fala, visto que fomos aprovados por Deus. Aleluia. E eu faço uma pergunta para mim e para você nesta noite. Como nós temos nos portado em meio às nossas provas? Louvado seja o nosso Deus. Nós temos retrocedido? Nós temos recuado? Ou nós temos mantido a base forte de fé, amor e esperança? Ou será que nós temos abandonado tudo? Será que nós temos largado tudo? Ou temos glorificado e cantado a Deus? Deus, eu te exalto. Deus, eu te louvo. Eu quebrando o meu coração ao Senhor em oração, em quebrantamento em tua presença, porque eu sei que o Senhor tem me permitido passar por essas lutas, por essas provações, para me ser aprovado por Deus. Entendemos logo também que as lutas e as provações não têm a tendência de te matar, nem de me matar, mas tem a tendência de nós sermos aprovados por Deus. Guarda isso no coração. Fatos e fatores que Deus usa na nossa vida para que nós continuemos firmes na presença do nosso Deus. Muitas vezes nós podemos levantar e falar, poxa pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. É fácil para quem? Não é fácil para ninguém. É difícil. As aflições, a luta do dia a dia, a batalha diária. E a principal batalha diária que nós temos é a luta do meu eu contra mim mesmo. É a guerra que há dentro de mim, de carne e espírito. Essa é a maior batalha que nós temos. Essa é a maior luta que nós temos, é a luta interior. A nossa maior luta não é nem contra o mal, não é nem contra o diabo, mas ser contra nós mesmos. Porque vencer nós mesmos, vencer a nossa carne é muito difícil, não é fácil. Nós precisamos crucificar em Cristo. Jesus, como disse o apóstolo Paulo, já estou crucificado em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nosso Deus.
crucificar o nosso eu em Jesus Cristo. E agora nós olhamos para esse texto, e lá em Atos dos Apóstolos vai narrar que logo quando aquele alicerce do cárcere se abre, aquele carcereiro se converte, a família dele também se converte, todos são batizados naquele mesmo dia, louvado seja o nosso Deus. Todos se entregam de todo o coração ao Senhor. E agora Paulo e Silas, eles voltam para dentro da prisão de novo. Que isso, pastor? Foi. Voltaram de novo para a prisão. Não fugiram. Ao ponto que ficaram sabendo lá os pretores. Os pretores falaram assim: pode soltar eles. Solta eles dessa cadeia, pelo amor de Deus. Não faltou falar isso, pelo amor de Deus, solta eles. E agora o apóstolo Paulo falou assim: não vamos sair daqui. Aleluia. Não vamos sair daqui, ordena que eles venham até aqui. Eles nos prenderam sem acusação nenhuma, sem causa alguma, e agora vai de lá mandar uma palavra para me sair daqui. Não, manda eles vir pessoalmente. Louvado seja o nosso Deus. E agora diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, que veio os pretores diante de Paulo e Sila, pede desculpa, se conserta com Paulo e Sila, e eles mesmo abrem a porta da prisão para Paulo e Sila sair. Louvado seja o nosso Deus. Sabe aquele lugar de dificuldade, aquele lugar de luta? É ali que Deus vai te dar a vitória. É ali que Deus vai abrir a porta. É ali que Deus vai abrir o escape. E muitas vezes aqueles que tacaram a pedra, aqueles que te humilharam, vão ver Deus te levantar e levantar para a glória de Deus. Aleluia. Vai te levantar para a exaltação do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqueles que muitas vezes estiveram abatidos e não quiseram te ajudar, mas muito pelo contrário, quiseram pisar mais ainda. Deus, Ele vai te levantar. Louvado seja o nosso Deus. E vai te usar como instrumento de bênção para libertar e salvar o perdido pecador. Louvado seja o nosso Deus. Visto que eles foram aprovados por Deus, Deus falou assim: opa, está com o meu selo aí, está com a minha garantia. Vocês estão aprovados. Deus do alto subiu no trono, só olhando lá. Paulo e Silas todos chicoteados, as costas todas abertas de chicote. Aquilo devia estar ardendo demais. Ô Silas, vamos cantar? Vamos sim, Paulo, vamos orar também. Vamos clamar o Deus vivo. Eles disseram assim: nós estamos aqui por causa da palavra, nós estamos aqui por causa do Deus vivo, nós estamos aqui por causa do Evangelho. Não, ele não fala em nenhum momento isso. Não, vamos cantar, vamos orar a Deus, vamos cantar, vamos orar a Deus. Logo nós entendemos nesse texto também que, meio à dificuldade, em vez de nós murmurarmos contra Deus, a melhor coisa que nós fazemos é joelho no chão, boca no pó, louvar a Deus e clamar ao Senhor. Aleluia. Louvar a Deus e clamar ao Senhor. Entender que Deus é o provedor, entender que Deus é o dono da circunstância, entender que Deus é o dono da vida, entender que Deus, Ele nunca perdeu uma batalha, entender que Deus, Ele deu aquilo que tinha mais precioso no céu, o seu Filho amado Jesus Cristo. Nós não fomos comprados do nosso fútil procedimento, nem com ouro, nem com prata, nem com pedra preciosa, mas pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. E Ele que garante a nossa vitória. Visto que fomos aprovados por Deus, ao ponto de confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os corações. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Nós entendemos que agora, quando eles vão pregar o Evangelho, e esse Evangelho, irmãos, o Evangelho confronta, não confronta? Confronta. O Evangelho, a palavra de Deus é cada marretada na nossa cabeça, que a gente só falta gritar aleluia. Dói. É cada chicotada que dói. O Evangelho confronta. E agora ele está falando aqui: olha, eu não vou viver de bajulação, eu não vou pregar um Evangelho segundo o coração daqueles que querem ouvir, não. Eu vou pregar o Evangelho da glória de Deus, eu vou pregar o Evangelho do Pai, aquele Evangelho que liberta, aquele Evangelho que transforma, aquele Evangelho que se faz presente em nossa vida, nos transformando, nos libertando e glorificando a cada um de nós para a glória do nosso Deus. Ao ponto, se nós olharmos no versículo de número 12, que foi o último versículo que nós lemos, ele fala assim: olha o que o Evangelho faz, preste atenção, irmãos. O Evangelho: exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos de modo digno de Deus, que vos chama para o seu próprio reino. Louvado seja o nosso Deus.
Então o Evangelho faz o quê? Consola, exorta e admoesta. Louvado seja o nosso Deus. Consola, exorta e admoesta. Louvado seja. Não é de agrado de homem, porque o Evangelho não é um Evangelho de bajulação, mas o Evangelho é um Evangelho de libertação. Sabe o que? Muitas vezes, quando nós bajulamos pessoas, seja quem quer que seja, nós não estamos levando ela a um arrependimento. Mas quando nós bajulamos, nós estamos levando essas pessoas a um conformismo espiritual. Nós não estamos apresentando para ela a porta estreita, que conduz para a salvação, que conduz para o céu. Mas quando nós bajulamos, nós estamos apresentando para ela a porta larga, que leva para a perdição eterna. Então é necessário nós pregarmos o Evangelho, falarmos a palavra de Deus, não adulterarmos a palavra de Deus, mas aquilo que a palavra de Deus falar, isso nós temos que falar, porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nosso Deus. Vida transformada só vem através da palavra. Libertação só vem através da palavra. Renúncia, transformação, poder de Deus eficaz na nossa vida. Visto que fomos aprovados por Deus, primeiramente nós temos que passar pela aprovação e aprovação de Deus. Porque quando existiam muitas pessoas recebendo aplausos humanos, bajulação humana, mas não recebeu o selo de Deus, não recebeu a aprovação de Deus, não recebeu a confirmação de Deus, estão na vida alheia à vontade de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Até hoje à tarde nós estávamos tendo um mutirão, estava conversando com o diácono Gabriel, e a gente estava falando justamente disso também, que existem pessoas dentro da igreja que ainda não recebeu o selo e a aprovação de Deus. Existe? Sim. Muitos pastores também, muitos pastores, muitos líderes espirituais que não receberam o selo, não recebeu o selo, aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Aleluia. Porque tem pregado o engano, tem adulterado o Evangelho, tem adulterado a palavra de Deus conforme o seu querer, conforme a sua vontade, mas não tem sido fiel e fiel à Escritura. Sido fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos falar aqui em Coríntios, capítulo 4, que importa que o dispenseiro, importa que aquele que prega a palavra, aquele que prega o Evangelho, seja encontrado fiel à dispensa, fiel à palavra de Deus. Quando nós devemos falar em nome do reino, em nome de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus, porque essa palavra tem poder para curar, essa palavra tem poder para transformar e libertar o perdido pecador. Louvado seja o nosso Deus. Não é com persuasão humana, não é com a sabedoria humana, não é com o intelecto humano, não, é com o poder e o poder da palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E agora, visto que nós fomos aprovados por Deus, aprovados para quê? Para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas de salvação, e agora estamos pregando o Evangelho, anunciando as boas novas. E ele deixa bem claro que eles tinham um compromisso. O texto vai nos falar, o versículo, não estou lembrado aqui bem, mas que é grande o texto, ele fala, versículo número 10, ele fala assim: vós e Deus sois testemunho do modo por piedosa, justa e irrepreensivelmente que procedemos em relação a vós outros, o que credes. Olha a diferença. Ele está falando, nós somos justos, nós somos irrepreensíveis, nós temos sido fiéis na visão de vocês que creram, mas na visão daqueles que não creram, nós não somos justos. Na visão daqueles que nós creram, nós não somos fiéis. Na visão dos acusadores, daqueles que pegam pedra para atacar, nós não somos fiéis. Na visão daqueles que verdadeiramente não receberam a aprovação de Deus, nós não somos fiéis. Mas na visão daqueles que creram e creram para a glória de Deus, nós somos justos, nós somos irrepreensíveis, porque nós temos bom procedimento entre vós. Aleluia. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pode agora uma árvore má, diz o texto lá em Mateus, dar frutos bons. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então não adianta eu querer trazer um procedimento para a minha vida no qual eu não tenho. Não adianta eu querer ser uma árvore que dá bons frutos se eu sou uma árvore que só dá mau fruto. Olha só. Por quê? Não recebemos a aprovação de Deus.
é necessário ser aprovado por Deus. E eles foram aprovados em meio à luta, em meio à dificuldade. Receberam o selo de Deus, receberam a garantia de Deus, Deus selando, aprovado, louvado seja o nosso Deus. E nós olhamos para esse texto, e quando ele recebe essa aprovação, irmãos, olha só que nos remete o texto. Nós vamos entender que naquele grandioso dia, quando o Senhor for levar os seus para a glória, eles vão receber, por causa da aprovação, eles vão receber: vinde, bendito do meu Pai, possuíste o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Olha só, aprovação para o reino de Deus, aprovação para a glória de Deus. Aí nós olhamos, e também nós temos que entender, como nós falamos desde o começo, fatos e fatores, dificuldades, aflições, lutas, que muitas vezes nós queremos olhar e pensar que o crente não passa por luta, que o crente não fica doente, o crente não passa por escassez. Às vezes pode faltar alguma coisa dentro de casa, às vezes pode faltar um alimento, às vezes pode faltar uma porta aberta, ou às vezes pode faltar uma vestimenta, ou pode não? Pode. Fatos e fatores, mas isso não muda Deus. Deus continua sendo o mesmo, Ele está no alto e sublime trono. Não há mudança de Deus, não há variação de Deus. Eu sei que muitas vezes vem os questionamentos: por quê, Deus? Por que isso? Estou passando por isso. Ainda que eu continue fiel na tua presença, ainda que eu continue perseverante na sua presença. É isso, irmãos, que muitas vezes nos alavanca e nos impulsiona a perseverar na presença de Deus, porque são meio essas lutas que Deus está provando e lapidando o nosso caráter. Tiago nos diz que nós temos a ter a satisfação e a alegria, o passagem por várias provações, porque com a aprovação, o intuito de Deus é de nós sermos aprovados pelo nosso Deus. Então a perseverança é necessária em meio às dificuldades. A perseverança é necessária em nossa vida. Já pensou se Paulo e Silas fossem olhar para o tamanho do problema que eles passaram? Louvado seja o nosso Deus. Ele não ia nem testemunhar isso aqui em Tessalônica. Ele não ia escrever nessa carta que está escrita aqui em nossa mão, porque ele ia ter retrocedido, ia ter desanimado, mas ele perseverou. E o apóstolo Paulo, ele fala dessa experiência, ele fala em naufrágio, ele fala em açoite, ele fala em padecer frio na alvorada da noite, ser picado por serpente. Tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu estou falando isso? Porque Deus está falando isso para nós. Porque Deus quer que nós sejamos aprovados por Deus. A palavra de Deus fala: apresentei diante do Senhor como obreiro aprovado, que maneja bem a espada. Louvado seja nosso Deus. Apresente diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a espada de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, olhar para o foco, olhar para o alvo. Não deixa que os problemas tirem o seu foco, tirem o seu alvo, tá? Não deixa que a circunstância venha dirigir a sua vida. Não deixa. Continua olhando para o foco, ainda que o vento sopra de cá, ainda que o vento sopra de lá, ainda que as pedradas venham, ainda que as aflições venham, ainda que as lutas venham. Não deixa que isso venha abater o teu ânimo, não deixa que isso venha abater o teu caráter. Mas nós temos que ter uma identificação perante ao nosso Deus, fatos e fatores que nos levam ao nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Perseverança, fé, foco, esperança não pode faltar na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nosso Deus. Busque repouso, busque graça, busca fortificação, e fortificação no Senhor. Olha para o seu irmão, muitas vezes fala: poxa, está difícil, vamos orar. Vamos cantar uns louvores aqui, vem cá, me ajuda aqui no louvor. Eu vou louvar aqui, quando eu louvar, você vai orando aí. Chama um Paulo para o seu lado, chama um Silas para o seu lado, sabe? Às vezes tem aquele que está te colocando para baixo, desiste. Às vezes tem aquele que está
te oprimindo, que está te apertando, e está querendo que você enterre aqueles dons, aqueles talentos que Deus tem colocado na sua mão, está querendo ver você afastado de Deus, está ali disfarçado do seu lado como se fosse uma bênção na sua vida, mas não é. Mas eu te digo nessa noite, chama Paulo e Silas para estar do seu lado, orando e clamando ao Senhor, louvando a Deus, glorificando a Deus. Aleluia! Porque muitas pessoas falam, está difícil, né? A pessoa fala, realmente está difícil. Não, está difícil, vamos, para. Vamos perseverar. Não desanime, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus. Eu quero ser aprovado por Deus. Eu quero receber o selo da aprovação de Deus. E nós servimos um Deus que se compadece, tá, irmãos? Nós servimos um Deus que se compadece. Independente daquilo que nós passamos, vivemos no passado, sabe? Independente dos carrapichos que ainda tem, independente das feridas que ainda tem, dos traumas que ainda existem em nós servimos um Deus que se compadece da nossa vida. Ele tem uma nova história para mim e para você, louvado seja o nosso Deus. Ele tem um novo rumo para a nossa vida, uma nova direção para a nossa condução da nossa vida. Aleluia. Continue perseverando, tá, irmãos? Aleluia. Não desanime, não desiste, ainda que muitas vezes levanta aqueles sambalate, levanta aqueles Tobias, né, irmãos, que não tem como, é uma grande obra mesmo, mas em nome de Jesus nós vamos vencer, em nome de Jesus nós vamos construir, em nome de Jesus vai ser feita essa grande obra, porque Deus está me dando capacitação, Deus está me aprovando, está me incumbindo da pregação do Evangelho, porque Deus te dá a obra nas tuas mãos, mas Ele também dá as ferramentas, Ele também dá a capacitação, Ele também derrama o poder, Ele não te deixa só, Ele não te abandona. Ah, Senhor, eu sou um menino. Jeremias, eu sou um menino, mas eu vou te usar. Ah, Senhor, eu sou de puros lábios e habito no meio de um povo de puros lábios. Eu sei que você é de puros lábios e habita, mas eu vou te usar da mesma jeito. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. E é isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer nos ver prostrado, ele quer nos ver caído. Ele não quer nos ver de pé, porque ele sabe que você é um grande potencial na mão de Deus. Você é uma grande ferramenta, como foi pregado na quinta-feira, na mão de Deus. Você é um grande instrumento na mão de Deus, para povoar o céu, para a glória de Deus. Não desanime, tá? Não desanime. Não desiste. Não pula do barco, porque Jesus ele não pula do barco, não, ele está no barco. Vem os ventos, vem a tempestade, balança, está balançando, o Senhor está balançando, mas fica tranquilo que eu estou no barco. E nós sabemos que a presença dele, a presença de Jesus é que nos garante a vitória dentro do barco, louvado seja o nosso Deus. É a presença do Mestre que nos garante a vitória, não é porque eu conheço o mar, não é porque eu conheço do remo, não é porque eu conheço a embarcação, não é porque eu conheço onde tem peixe, não é porque eu conheço onde tem pedra, não é porque eu conheço. Não adianta conhecimento diante de Deus, é porque a presença dele, a presença do Mestre no barco da nossa vida, não é porque eu tenho sabedoria, não é porque eu tenho persuasão, não é porque eu tenho conhecimento, não, é a presença de Deus na nossa vida. Sem Ele, nada faremos. Aleluia. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. As palmas, louve.